Os preços estão subindo porque há uma quantidade adicional de dinheiro, buscando uma quantidade não aumentada de mercadorias. E os jornais e os teóricos chamam os preços mais altos de inflação. Mas a inflação não são os preços mais altos. A inflação é o novo dinheiro injetado no mercado, é o novo dinheiro que inflaciona os preços. Por muitos anos, os bancos centrais têm injetado bastante dinheiro novo na economia mundial. Dizem que isso, chamado de inflação monetária, é importante para fazer a economia crescer e manter o desemprego baixo. Mas a verdade é que essa explicação, assim como muitas outras que políticos e pessoas em posições de poder dão, não passa de uma história contada para enganar as pessoas. Neste vídeo, vamos entender que quando eles aumentam rapidamente a quantidade de dinheiro disponível, isso acaba prejudicando a economia. Isso faz com que as pessoas mais pobres e de classe média fiquem mais pobres, torna a diferença entre os ricos e os outros ainda maior, ajuda o governo a ficar mais poderoso de um jeito arriscado e, quase sempre, nos leva a uma grande crise econômica. Em resumo, o que os líderes dizem que estão tentando evitar ao imprimir mais dinheiro é justamente o que eles acabam causando. Vamos ver também neste vídeo que os governos usam a criação de dinheiro para enriquecer a si mesmos e aos amigos próximos. A real natureza do dinheiro. A inflação monetária não gera apenas pobreza e caos, mas também tirania governamental. Poucas políticas são tão calculadas para destruir a base existente de uma sociedade livre quanto a desvalorização de sua moeda. E poucas ferramentas, se é que existem, são mais importantes para o defensor da liberdade do que um sólido sistema monetário. Dinheiro não é riqueza. Mesmo que o dinheiro possa ser usado para medir quanto somos ricos, notas de papel e números extras em contas bancárias não são a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza consiste nos produtos e serviços feitos na economia, coisas que tornam nossa vida melhor. Se um banco central decidisse de repente dobrar a quantidade de dinheiro de um dia para o outro, isso não faria a economia ficar mais rica. Ainda teríamos a mesma quantidade de comida, casas, carros, aviões, aço, madeira, petróleo e todas as outras coisas que realmente importam em uma economia moderna. Para entender melhor, pense em você e 3 amigos pedindo uma pizza. A pizza vem em 4 pedaços, um para cada um. Mas então chegam mais 4 amigos. O que você faz para garantir que todos tenham um pedaço? Exatamente. Você corta os pedaços pela metade. Agora você tem 8 pedaços e ainda pode dar um pedaço para cada pessoa, certo? No entanto, todos vão comer menos, porque mesmo com mais pedaços, a quantidade total de pizza não aumentou. Da mesma forma, injetar mais dinheiro na economia sem aumentar a produção faz com que cada pedaço de dinheiro valha menos, assim como aconteceu com os pedaços de pizza no exemplo que mencionei. A quantidade de dinheiro em circulação e a realocação de recursos financeiros. George Heisman diz: a riqueza produzida em um sistema econômico e o valor monetário total dessa riqueza são fenômenos separados e distintos. Um pode aumentar sem o outro. Embora muitos líderes nos digam que imprimir mais dinheiro é benéfico para as pessoas, a verdade é que imprimir dinheiro não cria riqueza, mas sim redistribui a riqueza. Vou explicar. Quando o dinheiro novo é gerado, ele não se espalha uniformemente na economia, sendo dividido igualmente entre todos os membros da sociedade, com cada um recebendo uma quantia igual em novas moedas, como reais, dólares, libras ou euros. Em vez disso, o dinheiro recém-criado entra na economia por canais específicos, como empréstimos, títulos do governo ou aquisições de ativos pelo Banco Central. A pessoa ou entidade que recebe o novo dinheiro pode ser um governo, uma empresa ou um indivíduo em particular, mas quem quer que seja, acaba obtendo um ganho não conquistado. Com esse dinheiro recém-criado, eles podem adquirir mais produtos ou serviços ou fazer investimentos em maior escala do que aqueles que terão acesso a essa nova quantia no futuro. Nunca devemos esquecer que a inflação sempre traz um benefício que não foi merecido para quem consegue gastar o dinheiro novo no mercado primeiro. E ao mesmo tempo, isso causa uma perda para as outras pessoas que fazem parte do sistema econômico. Em termos mais simples, quando o dinheiro novo é introduzido na economia, ele primeiro chega às mãos daqueles que se beneficiam mais cedo, tornando-os mais ricos em relação aos outros. Essa ação cria uma pressão para que os preços subam, pois há mais dinheiro circulando e competindo pelos mesmos produtos e serviços disponíveis. Isso, por sua vez, leva a um aumento nos preços das coisas. Como resultado, as pessoas têm menos poder de compra. Os que recebem o dinheiro novo conseguem comprar coisas que poderiam ter sido compradas por outras pessoas se essa injeção de dinheiro não tivesse acontecido.
Imagine que você está em um leilão com 200 pessoas, e cada um tem exatamente R$ 200 para gastar. Há 200 itens no leilão, todos do mesmo valor. Se todos têm a mesma quantia, cada um pode comprar um item por R$ 200. Agora, se o leiloeiro, que seria como o Banco Central, decide dar mais R$ 50 para 10 pessoas, essas 10 agora têm R$ 250 cada, enquanto as outras ainda têm R$ 200. As pessoas com mais dinheiro podem dar lances mais altos, o que acaba fazendo os preços de todos os itens subirem. Isso acontece porque agora há mais dinheiro disputando a mesma quantidade de coisas, o que causa aumento dos preços, ou inflação. No final, aqueles que receberam o dinheiro extra conseguem comprar o que querem, enquanto as outras 90 pessoas podem perceber que não têm dinheiro suficiente para comprar o que precisam ou querem. O poder de compra delas foi reduzido pela subida dos preços. A inflação não confere benefícios sociais gerais. Em vez disso, redistribui a riqueza a favor dos primeiros em prejuízo dos retardatários na corrida. E inflação é, na prática, uma corrida, para ver quem consegue obter o novo dinheiro primeiro. A inflação funciona como uma taxa não explícita sobre os bens. Uma grande parte dessa mudança na distribuição da riqueza beneficia o governo, tornando a política de criação de dinheiro pelo Banco Central semelhante a uma forma de tributação escondida. Diferentemente de impostos como o imposto de renda, imposto sobre vendas ou imposto sobre propriedade, onde as pessoas têm consciência de que estão pagando, o imposto oculto da inflação monetária opera de forma mais sutil. Quando o governo gera dinheiro novo para cobrir suas despesas, os políticos e funcionários governamentais conseguem redirecionar recursos e riqueza para onde desejam. No entanto, à medida que esse dinheiro se espalha pelo mercado, os preços começam a aumentar e o poder de compra das pessoas diminui, especialmente daqueles que não receberam diretamente essa nova quantia do governo. Assim como qualquer tipo de tributação, a inflação monetária se torna uma transferência de riqueza da população para o Estado, como explicado por Murray Rothbard. A essência da inflação é o processo pelo qual a sociedade é taxada com um imposto oculto em benefício do governo. Quando os governos optam por usar a inflação, criando dinheiro novo para cobrir suas despesas, eles conseguem ampliar seus poderes além do que seria viável se dependessem apenas da cobrança tradicional de impostos. Eles recorrem a essa abordagem inflacionária porque a maioria das pessoas não aceitaria facilmente pagar os impostos excessivamente altos que seriam necessários para sustentar os governos atuais. A realidade é que parte desse imposto está camuflada, disfarçada como uma desvalorização do dinheiro. Se os governos fossem mais transparentes e cobrassem impostos diretamente das pessoas, a maioria perceberia rapidamente que está perdendo o poder de compra e logo se oporia aos políticos que estão, de fato, as tornando mais pobres. No entanto, como destaca Robert Murphy compreendendo a mecânica do dinheiro, a justificativa de que a inflação monetária é necessária para lidar com crises na verdade esconde uma realidade amarga. Em suas próprias palavras, isso significa apenas que os cidadãos dos países envolvidos não teriam tolerado os enormes aumentos na tributação explícita. A desvalorização do poder de compra das pessoas, que é mascarada pelo aumento dos preços, muitas vezes é erroneamente atribuída a especuladores, adversários políticos e outros culpados, enquanto a má gestão financeira do governo passa despercebida. Dessa forma, para compensar despesas adicionais, os governos recorrem à inflação como uma forma de imposto encoberto. O impacto da inflação na criação de disparidades econômicas. Em seu livro Compreendendo a Mecânica do Dinheiro, Robert Murphy argumenta que a natureza enganosa da inflação monetária vai além disso, alimentando também a desigualdade financeira. É intrigante notar que frequentemente a justificativa para a impressão de dinheiro é exatamente a redução da desigualdade, porém, na prática, isso não ocorre. Os principais beneficiados pela criação de dinheiro, após os políticos e burocratas, são de fato os mais abastados. Mas antes de entrarmos nesse processo, é importante compreender um dos principais mecanismos pelos quais os bancos centrais aumentam a quantidade de dinheiro em circulação, a redução forçada das taxas de juros. No Brasil, essa taxa é conhecida como Selic. Simplificando, a taxa de juros é o custo do dinheiro. Quando as taxas de juros são baixas, as pessoas são incentivadas a pegar empréstimos através do sistema bancário, uma vez que o dinheiro fica mais acessível. E quem está em melhor posição para aproveitar esse crédito facilitado? Precisamente aqueles da classe alta, que possuem mais ativos que podem servir como garantia para empréstimos. Mesmo com dinheiro mais barato, um banco geralmente preferirá emprestar para alguém que ofereça uma propriedade como garantia de pagamento, em vez de emprestar para alguém desempregado sem bens para servir como garantia.
E o que as pessoas ricas fazem com esse dinheiro barato que obtêm? Será que o usam para comprar bens de consumo e estimular a economia? Bem, alguns podem fazer isso, mas aqueles que realmente compreendem a dinâmica usam o dinheiro para investir em ativos como casas, ações, obras de arte, carros antigos e metais preciosos. Quando há uma demanda crescente por esses ativos, seus preços aumentam, o que beneficia quem já os possui, tornando-os mais ricos. Efeitos de longo prazo da inflação. Além de permitir que políticos, burocratas e a classe alta aumentem sua participação na riqueza, há outra razão pela qual a inflação monetária é prejudicial para a economia. As taxas de juros baixas, que são promovidas por essa política, enviam sinais enganosos, estimulando as pessoas a consumir em excesso e as empresas a se expandirem além do que é justificado pelos fundamentos de longo prazo da economia. Dinheiro fácil cria distorções econômicas, incentiva o aumento do endividamento e tende a fomentar empreendimentos altamente especulativos que não conseguiriam sobreviver não fossem as condições artificiais que os originaram. É como se as pessoas e as empresas acreditassem que tudo está indo bem, assim como um viciado em drogas se sente bem quando está sob os efeitos da substância. A economia com dinheiro fácil. Henry Hazlitt, em Economics in One Lesson, frequentemente utiliza uma analogia para ilustrar como inundar a economia com dinheiro fácil é comparável a um vício em drogas. O usuário se sente em êxtase enquanto sob efeito da droga, mas quando a droga é retirada, o corpo e a mente sofrem um colapso. De maneira similar, quando a economia está em expansão, a droga é o dinheiro fácil impulsionado pelas baixas taxas de juros. No entanto, quando as taxas de juros aumentam e o fluxo do dinheiro fácil diminui, a economia pode entrar em colapso. Essa analogia pode ser estendida ainda mais. Assim como um viciado em drogas precisa passar por abstinência para recuperar a saúde, a economia também pode necessitar de um colapso para se reequilibrar. Esse colapso auxilia na eliminação de investimentos ruins e direciona o dinheiro para projetos mais viáveis. A fase de depressão é, na verdade, a fase de recuperação. A maioria das pessoas ficaria feliz em manter o período de expansão, onde os ganhos inflacionários são visíveis e as perdas escondidas e obscurecidas. A maioria das pessoas ficaria feliz em manter o período de expansão, onde os ganhos inflacionários são visíveis e as perdas, escondidas e obscurecidas. As fases que as pessoas reclamam são a crise e a depressão. Mas essas últimas fases não causam problemas. O problema ocorre durante a expansão, quando ocorrem os investimentos mal feitos e distorções. A fase de crise e depressão é o período curativo. Ao longo do tempo, os bancos centrais têm injetado uma quantidade significativa de dinheiro na economia, o que beneficiou a classe alta ao torná-la mais rica e resultou em um aumento nos preços de ativos como ações e propriedades. Entretanto, isso também tornou a vida mais desafiadora para a classe média e as pessoas com menos recursos, causando um aumento nos custos de vida. Para lidar com esses aumentos de preços, os bancos centrais estão elevando as taxas de juros e restringindo o acesso ao crédito. No entanto, dada a considerável dívida acumulada, seja de indivíduos, empresas ou do governo, esses aumentos nas taxas de juros trazem o risco de desestabilizar a economia. Em outras palavras, ao remover o estímulo do dinheiro fácil, estamos possivelmente nos preparando para um período difícil. A questão é se os bancos centrais continuarão lutando contra o aumento dos preços ao consumidor através do uso de taxas de juros mais elevadas e permitirão que uma correção natural ocorra. Ou, em vez disso, seguirão a tendência das últimas décadas, respondendo ao primeiro sinal de queda significativa nos preços de ações ou propriedades com mais cortes nas taxas de juros. Se optarem pelo último caminho, estarão arriscando a estabilidade econômica. Como destacou Ludwig von Mises, estarão brincando com fogo, pois a manipulação excessiva das taxas de juros e a tentativa de sustentar preços de ativos podem resultar em consequências graves e imprevisíveis. Uma vez que a opinião pública estiver convencida de que o aumento da quantidade de dinheiro continuará e nunca terá fim, e que, consequentemente, os preços de todas as commodities e serviços não irão parar de subir, todos se tornam ansiosos para comprar o máximo possível e reduzir suas reservas de dinheiro ao tamanho mínimo. Todos estão ansiosos para trocar seu dinheiro por bens reais. Não importa se precisam deles ou não. Não importa quanto dinheiro precisem pagar por eles. Em um tempo muito curto, as coisas que eram usadas como dinheiro não são mais usadas como dinheiro. Ninguém quer mais dar algo em troca delas. E se eu lhe dissesse que a inflação é apenas uma parte pequena de algo muito maior? E se eu revelasse que há muito mais acontecendo por trás das cortinas?
Convido você a explorar comigo todo o sistema financeiro, como o dinheiro é realmente criado, quem são os primeiros a se beneficiar do dinheiro recém-criado e, mais importante, quem são os verdadeiros poderosos que controlam a criação de dinheiro para o governo. Não se esqueça de deixar gostei neste vídeo e se inscrever no canal. Dessa forma, você será notificado sobre novos vídeos esclarecedores como este. Vou deixar nos cards e na descrição mais 2 vídeos que irão te ajudar a entender as regras do dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo.